Pessoal, então agora a gente vai começar aqui nossa aula sobre amostragem. Então, antes de aplicar qualquer método estatístico, existe uma etapa fundamental aí que é a coleta de dados, né? Em muitos dos estudos, né, não é possível observar todos os elementos da população, como a gente falou lá, que é o problema da inferência, não é isso? Então a gente precisa selecionar apenas uma parte dela. E esse processo de selecionar, né, as nossas amostras é o processo aí de amostragem. A qualidade da amostra é extremamente importante. Se a gente pegar uma amostra aí mal selecionada, né, por mais que você use um ótimo método estatístico, ela vai te levar a conclusões equivocadas aí sobre a população. Então, o que é a amostragem? O conceito, né? É um processo de selecionar subconjuntos de elementos da população. Então, os elementos ali estão contidos na população, né, são subconjuntos, com o objetivo de estudar suas características. E a partir disso, a gente poder fazer as nossas inferências aí para tentar entender como que a população se comporta. Em outras palavras, é uma técnica de recolher amostras representativas da população. Né? Essa palavra é muito importante, representativa. Aquela amostra tem que representar a população. Um exemplo muito utilizado aí, né? Se a gente pegar uma panela de sopa, né? Você vai pegar ali, misturar aquela sopa, tirar uma colher, o sabor daquele proporção que você pegou ali, ela tem que representar toda a sopa. Né? Então, assim, é um exemplo, uma analogia bem usada para a gente entender o que é algo representativo. Né? Então, a gente vai utilizar alguns procedimentos que podem variar desde a escolha aleatória, que é uma escolha probabilística, até critérios de julgamento do pesquisador, que é uma amostragem não probabilística, critérios não probabilísticos. Existem diversas razões para a gente utilizar amostras, a gente já falou sobre isso, não é isso? Uma delas é o custo. Por exemplo, a gente coletar dados de toda a população seria extremamente caro. Por exemplo, entrevistar aí todos os eleitores do país. Então, a gente seria muito caro fazer isso. Então, a gente não utiliza. Pode ser também uma questão de tempo. Às vezes você tem um tempo para terminar a pesquisa, né? Pesquisa censitária pode levar muito tempo. E a gente vê que o próprio IBGE faz o censo, né? De tempos em tempos, ele não faz o censo todo ano, que é algo muito desgastante, demorado e caro também. Então a gente precisa tomar às vezes decisões rápidas, né? A gente não tem tempo, tornando-se a amostragem uma alternativa eficiente. Isso acontece muito nas pesquisas científicas, né? Geralmente você vai fazer um trabalho, fazer um trabalho de conclusão de curso. Geralmente você vai fazer um trabalho de conclusão de curso e você tem um tempo para terminar isso. Você não pode se estender muito, então você vai ter que escolher também uma amostra. E muitas vezes também a gente tem uma impossibilidade prática. Em algumas situações, observar toda a população é simplesmente impossível. Por exemplo, no teste de qualidade de lâmpadas. Como que a gente vai observar todas as lâmpadas até elas se queimarem para a gente saber quanto tempo que elas durariam, né? Então a gente não tem como fazer isso também. Ou então observar todos os peixes de um lago. Talvez pode ser também algo inviável. Outro caso aí é a eficiência, né, que a amostra bem planejada, ela pode fornecer estimativas muito precisas, com custo e tempo significativamente menores. Então, às vezes você vai ganhar eficiência, né? A indústria sempre quer ganhar eficiência, não é isso? Então você vai ter que trabalhar com a amostra também. Se a gente pensar numa pesquisa aí eleitoral, e a população de todos os eleitores aí do país, né, é muito grande, mas com uma amostra de 2.400 eleitores selecionados, como a gente vai ver isso aí na frente, a gente consegue uma ótima precisão, mesmo sendo uma amostra pequena, né, uma pequena fração da população. Então, para que nossa inferência aí, ela seja válida, né, a escolha da amostra ela precisa ser feita com critério, que é o que a gente vai estudar aqui hoje. Porque se a gente errar na amostragem, a gente vai perder todo o processo ali de inferência, vai ficar com um resultado aí enviesado, né, tendencioso. O que fará com que a gente tenha estimativas incorretas, né, ou não representativas da população. Então, como a gente falou, as técnicas de amostragem elas são divididas em dois grandes grupos. As probabilísticas, onde cada elemento da população ali possui uma probabilidade conhecida e diferente de zero de ser selecionado, e a não probabilística, onde há uma escolha deliberada. Na amostragem probabilística, cada elemento da população possui uma probabilidade conhecida diferente de zero. Né? A gente usa a aleatoriedade para garantir que a amostra represente bem a população. Esse tipo de amostragem é fundamental para a inferência estatística, pois permite quantificar a incerteza associada a estimativas. Quando utilizamos a amostragem probabilística, podemos calcular o erro amostral, os intervalos de confiança e teste de hipótese.
Uma das formas de amostragem probabilística é a amostragem aleatória simples. Todos os elementos da população têm a mesma probabilidade de serem selecionados. A gente faz um sorteio, né? Então a gente vai pegar os elementos da população, cada um recebe ali um identificador, né, ou um número, e os elementos são selecionados ali. Eu fiz essa figura aqui para exemplificar bem esse processo. Então ela mostra aqui, olha, o fluxo técnico da amostragem, né? A gente tem a população alvo aqui no nosso exemplo aqui, olha, de 100 pessoas, e a gente quer coletar uma amostra de 10 pessoas. Então a gente faz a identificação dessas 100 pessoas, número de 1 a 100. A gente faz aqui esse RNG, que é Random Numeric Generate, que é a geração de números aleatórios, né? Sem repetição, né? Que a gente consegue fazer isso, por exemplo, aqui com o globo, no caso aqui do exemplo. A gente fazendo esse sorteio aqui, a gente vai ter a geração da amostra, né? A gente vai sorteando os elementos e escolhendo. Seria o exemplo aqui também, sortear 100 boletins de ocorrência de um total de 5.000 para uma auditoria de qualidade de preenchimento, né? A gente pode fazer isso por amostragem, né? Para a gente chegar aí na qualidade. A gente pode também fazer a amostragem sistemática. Essa aqui, ela é um pouquinho diferente, mas também é um processo de amostragem probabilística. Na amostragem sistemática, a gente escolhe um ponto de partida aleatório e a partir dali seleciona-se cada enésimo elemento. Esse fato de selecionar cada enésimo, né, é a sistemática utilizada, por isso que chama amostragem sistemática. O intervalo é calculado como K é igual a N sobre N. N maiúsculo aí, tamanho da população, N minúsculo, tamanho da amostra. Exemplo, se a gente deseja selecionar um elemento a cada 10, podemos escolher aleatoriamente um número inicial entre 1 e 10 e a partir dele selecionar cada 10º elemento. Se a escolha inicial for, por exemplo, 3, teremos o que aí? 3, 13, 23, 33, 43. É o caso que eu coloquei aqui na nossa figura aqui para ilustrar. Então, como é que a gente ilustra? Eu tenho uma população de 100 pessoas, eu também quero selecionar uma amostra de 10 pessoas. O que a gente faz? Identifica todos, de 1 a 100, né? A gente calcula esse K, que seria a sistemática utilizada, né? No caso aqui, como eu queria selecionar, eu pego a população N, são 100, o meu N minúsculo, o tamanho da amostra é 10, eu dividindo 100 por 10 eu vou ter 10, né? Se eu quisesse selecionar, por exemplo, uma amostra aí de 20, qual que seria o meu K? Seria 100 dividido por 20, né? Que daria 5, né? E eu sorteio o ponto de partida. Ele também é sorteado o ponto de partida. Ele tem que ser aleatório, para eu garantir que eu não tive viés, né? Então eu vou selecionar um ponto de partida. No caso aqui, como eu tenho 10, o meu K é 10, eu tenho que selecionar entre 1 e 10, né? No caso aqui a gente fez o sorteio, por exemplo, tirou 3. Então eu vou começar do 3, somo mais 10. 13, somo mais 10, 23. E eu vou escolhendo os elementos da população nessa ordem. Eu até coloquei aqui embaixo, olha, isso aqui é muito utilizado em processos industriais. Pensa no processo de produção, por exemplo, de parafuso. Você tem uma máquina ali produzindo parafuso, né? Então, o que você vai fazer? Você vai calcular um tamanho da amostra aí que seja bem significativo em relação ao tamanho da sua produção, né? Por exemplo, produção diária. A gente tem lá, vamos supor, produz diariamente 1 milhão de parafusos, né? Calcular o tamanho da amostra. Vou calcular um K, de forma que eu selecione ali, né, as minhas amostras. Eu pego ali o valor inicial, calculo esse valor inicial, ponto de partida, e a partir dele eu começo a coletar. A esteira começou a produzir, peguei um parafuso, passou X parafusos, já produziu mais 10.000, eu pego mais um, produziu mais 10.000, eu pego mais um. É muito interessante porque eu estou pegando intervalos, né, de produtividade, eu estou pegando amostras. Então essa amostra vai representar a minha produtividade. Olha, eu vou ter parafuso do início da produção e do final da produção. Aí eu vou selecionar, por exemplo, esse lote, né, de um dia de produtividade, vou fazer a amostra e vou rotular isso como um lote. Assim, nesse lote, o controle de qualidade mostrou que a maior variabilidade, aí, por exemplo, do tamanho do parafuso é 0,01 milímetros, né? Então está dentro do controle de qualidade. E a gente também tem a amostragem estratificada. Tá?
essa aqui também é especialmente interessante, tá? E muito utilizada, por exemplo, em pesquisa eleitoral. Então vamos pegar aqui a amostragem estratificada. Nela, a população é dividida em grupos homogêneos, que a gente chama de estratos. Olha, grupos homogêneos. A amostra final, ela mantém a mesma proporção desses grupos em relação à população total. Essa é a técnica ideal para a gente garantir que subgrupos específicos, como minorias étnicas, faixas etárias, sexos, regiões, sejam representados com precisão. Por exemplo, quando a gente vai falar aqui do Brasil, a gente vai fazer uma pesquisa eleitoral. A gente sabe que no Nordeste tem opinião eleitoral diferente do Sul do país, não é? Então, na minha amostra, eu tenho que garantir que o Nordeste seja representado e o Sul seja representado. Mas quanto que vai ser representado? Vai ser representado proporcionalmente em relação à quantidade de eleitores de cada área dessa aí, cada dessas regiões. Na região Nordeste, ela vai ser representada com o peso de eleitores que ela tem, né? Com a proporção de eleitores que ela tem. E a região Sul também vai ser representada na minha amostra com a proporção de eleitores que ele tem. Tá? Então, essa é a ideia. Então, aqui eu vou dar um exemplo prático aqui, para a gente fazer de forma bem simples. Se a gente considerar uma população, por exemplo, de 300 indivíduos e uma amostra desejada de tamanho 30, que seria 10% da população, né? O objetivo é garantir que a amostra de 30 pessoas tenha a mesma composição de sexo, então eu quero pegar essa amostra, que ela tenha a mesma composição da população em termos de sexo, masculino e feminino, de idade, critério de idade, então eu coloquei como jovem menor que 30 e adulto maior que 30, e etnia. Eu vou separar entre brancos e negros. Então, se eu peguei três fatores, olha, três fatores, cada um com duas características dentro desses fatores. Um fator é o sexo, com duas características, a idade, jovem e adulto, e a etnia, branco e negro. Poderia ter uma etnia aí com 5, 6 raças diferentes também, se eu quisesse, né? Como é o caso das regiões do Brasil. Eu poderia colocar um exemplo com 5 regiões, ou então com 26 estados. A gente poderia fazer isso. Mas para simplificar, eu coloquei esse exemplo bem mais simples aqui. Então, como que eu faria essa amostra por estratos, né? Então, eu tenho um extrato que é masculino e feminino, eu tenho um extrato que é de jovem e adulto, eu tenho um extrato que é de branco e negro. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Definição e cruzamento de extratos. Então, a população deve ser segmentada com base nas variáveis escolhidas. No exemplo de sexo, idade e etnia, os extratos não são apenas variáveis isoladas, mas o cruzamento delas. Então, eu vou ter um extrato específico, por exemplo, composto por sexo feminino, jovens e brancas. Não é isso? Eu vou ter um outro extrato que é feminino, jovem e negra. Eu vou ter um outro extrato que é feminino, adulto e branca. Eu vou ter um outro extrato que é feminino, adulto e negra. Eu vou ter um outro extrato que é masculino, jovem, branco. Outro extrato, masculino, jovem, negro. E, por fim, masculino, adulto, branco e masculino, adulto, negro. Então vocês viram aqui que eu falei para vocês os 8 estratos que eu teria, porque eu estou dividindo em 3 estratos, cada um com 2 fatores, né? Seria uma combinação aí, né? Então me dariam 8 estratos. E para simplificar aqui, eu criei essa nomenclatura, olha, FJB, feminino, jovem, branco. Se for N no final, feminino, jovem, negro, para facilitar aqui a nomenclatura. Feito isso, definido meus estratos possíveis, representativos, né, dentro da população, o que eu faço? Vou calcular o peso populacional. Aqui no meu nomenclatura, da fórmula está em inglês, né? Esse weight, ele vem de peso, e o W de homogêneo, né? Homogeneous, né? Que vai ser o homogêneo. Então, eu calculo o peso populacional, né, de cada extrato homogêneo. Então eu quero saber o peso de cada um. Como que eu vou calcular o peso de cada um, né? Identificando a representatividade percentual. Qual que é o percentual que cada extrato representa, né? Vai ser essa formulazinha aqui, olha. O peso de um extrato vai ser o número de elementos daquele extrato sobre o tamanho da população. Vai me dar aí uma fração, né? Entre 0 e 1, que vai representar a proporção, né? O percentual. Em síntese, né, de uma forma resumida,
a gente divide a quantidade de pessoas do extrato pelo tamanho total da população. No caso aqui da população feminina jovem branca, né, FJB, né, então o peso do meu extrato FJB, ele é igual a o número de elementos de FJB, que é o feminino jovem branca, sobre o tamanho da população. No caso do exemplo que eu vou passar para vocês aqui, eu tenho 60 mulheres femininas jovem branca, numa população de 300, que vai me dar aqui 0,2 ou 20%. Tá? Esse é o exemplo que vai estar aqui mais à frente. Determinação do tamanho da amostra por estratos, né? Então, depois que eu sei o tamanho do meu extrato, eu quero saber o tamanho da amostra que eu vou usar naquele extrato. Como o tamanho total da amostra desejada N já definido, né? Então eu tenho 300, né? E eu quero a população, uma amostra de 30. A gente calcula quantos indivíduos devem ser sorteados no subgrupo. A formulazinha vai ser essa aqui, olha. Tamanho da amostra do meu H, né? Que é o meu extrato ali homogêneo, né? Vai ser tamanho da amostra vezes o peso, né? Que a gente calculou aqui, olha. O peso populacional daquele extrato. Então, no caso de feminino jovem branco, né? O tamanho da amostra para população feminina jovem branca vai ser o tamanho da amostra total vezes o peso percentual que esse extrato tem, que no meu caso aqui então, para uma amostra de 30 e para um peso de 0,2, que é 20% que a gente calculou aqui anteriormente, eu vou ter que coletar 6 elementos desse extrato, né, feminino jovem branco, para mim compor minha amostra de 30. Em síntese, né, multiplica-se o tamanho da amostra total pela proporção do extrato. E por fim, depois que eu já sei que eu tenho que coletar 6 pessoas desse extrato feminino jovem branca, FJB, o que eu faço? Eu faço a amostragem aleatória simples dentro do extrato, né? Dentro daquela população, daquele extrato da população, eu vou sortear de forma aleatória 6 pessoas ali, 6 elementos, né? Para compor a minha amostra. Então, dentro de cada extrato, realiza-se esse sorteio aleatório, para me garantir aí, né? Que a população não é viesada, que a amostra não é viesada. De uma forma mais simples aqui agora, gente, olha, eu coloquei essa tabela aqui. Então, vamos olhar aqui para a tabela, olha. Eu coloquei aqui, olha, descrição completa do subgrupo, né? Então, eu tenho cada subgrupo que eu preciso sortear, que é representativo, olha. Eu tenho os masculinos jovem brancos, eu tenho os masculinos jovem negros, e assim sucessivamente. E eu tenho a população, olha, eu tenho 300 pessoas na população, e cada extrato desse aqui, eu tenho a população do extrato, né? Quando eu separei lá os homens, masculinos, jovens e brancos, eu vi que tinha 40 pessoas. 40 pessoas representam 13,33% da população. Então, 13,33% de 40 o peso, né? A proporção que ele tem na população. Então, o que eu faço? Como minha amostra é de 30 pessoas, 30 vezes 0,13, né? Ou 0,333, 0,133, vai me dar aí 4 pessoas que eu tenho que coletar dentro desse grupo aqui. Então, dentro dessa população aqui, né, desse extrato, eu tenho que coletar 4 pessoas. E assim sucessivamente, né? Nesse extrato aqui eu tenho que coletar 2 pessoas, nesse outro 4, e assim vai. Nesse outro aqui, olha, eu tenho que coletar 6 pessoas. E somando aí toda a amostragem, que eu vou fazer aleatória simples dentro de cada extrato, eu vou chegar em 30 pessoas aí, que é o tamanho aí da minha amostra final. Então, o que eu garanto nessa amostra aqui, que é a amostra estratificada? Eu garanto que cada uma desses grupos aqui homogêneos, né, ele está representado dentro da minha amostra proporcionalmente ao peso que eles têm na população. Ou seja, naquele caso do exemplo ali da eleição, a população do Nordeste, os eleitores, vão estar representados, né, vão estar bem representados ali em relação à quantidade de eleitores. A população do Sul vai estar representada na amostra também em relação à quantidade de eleitores. Vou fazer um extrato para o Sudeste, vou fazer um extrato para o Norte, vou fazer um extrato para o Centro-Oeste. Também posso fazer isso por estado, né? É até melhor, não é? Se eu quiser fazer uma amostra por estado, faço uma amostra por estado. E assim vai. Para fechar aí a nossa parte de amostragem probabilística, eu tenho a amostragem por conglomerados.
que a gente também chama de clusters, né? Nessa aí, a gente divide a população em grupos naturais. Então, diferentemente da amostra por estratos, né? A gente vai pegar, por exemplo, grupos geográficos ou organizacionais, né? Em vez de selecionar indivíduos isolados, sorteia-se alguns desses grupos para serem analisados. A gente tem um exemplo aqui, né? Para variar o estresse da tropa de um estado. A gente pode sortear 5 batalhões específicos e aplicar o questionário em todos os policiais dos 5 batalhões, em vez de sortear indivíduos espalhados em cada um dos batalhões e ter que pesquisar todos, né? Então, assim, é uma forma também de fazer uma amostragem, né? E ela pode baratear o custo. Por exemplo, eu não teria que deslocar em todos os batalhões se eu fosse ter que ter um pesquisador e psicólogo para acompanhar essa produção da amostra, né? Então, isso vai depender muito da metodologia que eu vou escolher na minha pesquisa, né? Isso está muito relacionado com aquela parte de metodologia que a gente coloca ali no artigo científico, que a gente coloca ali na nossa monografia. Um exemplo aqui poderia ser uma pesquisa educacional para selecionar algumas escolas ou algumas turmas e entrevistar todos os alunos desse grupo. Até coloquei aqui também um exemplo aqui, né, em forma de gravura. A gente pode ter, por exemplo, aqui, olha, uma população organizada por conglomerados, né? A gente tem um N aqui de 100 e a gente tem 4 grupos de 25, olha. Um seria o bairro norte, o outro seria o bairro oeste, o outro seria o bairro leste e o outro seria o bairro sul. Eu pego, sorteio um desses conglomerados aqui, né? E vou, dentro desse conglomerado, eu vou ouvir os elementos do conglomerado. Então, isso aqui traz uma vantagem, redução de custo logístico, por exemplo, né? Eu não vou ter que deslocar a todos os bairros, né? Eu posso contratar uma equipe ali e ela vai deslocar de casa em casa para fazer um censo, por exemplo, né? O IBGE faz algo parecido. Ele divide o Brasil em setores censitários, né? E ele vai em cada um desses setores, né? Então ele divide para poder facilitar a coleta da amostra, né? De forma que ela seja bem representativa, né? E a desvantagem é que essa aqui vai trazer menos precisão do que, por exemplo, uma amostra estratificada simples, ou então uma amostra estratificada, né? Esse método ele é frequentemente utilizado quando a população está geograficamente dispersa, né? Isso aqui traria um custo maior para a pesquisa. Então, quem que vai escolher qual método utilizar, né? De acordo com sua pesquisa? Vai ser o pesquisador. E ele vai justificar isso aí naquela seção de metodologia, né? Tanto que um dos critérios que é avaliado na pesquisa, né? É a parte de metodologia. Se ele fizer um erro metodológico ali, ele pode ter uma amostra que não seja ideal, seja viesada e ter sua pesquisa aí contestada, não é isso? Partindo agora aqui para uma amostragem não probabilística. Na amostragem não probabilística, a seleção dos elementos não ocorre por meio de um processo aleatório. Então, o processo já não é aleatório mais. Não é possível calcular a probabilidade de seleção de cada elemento. Esse tipo de amostragem, gente, ele é frequentemente utilizado para estudos exploratórios ou quando existem limitações. Um exemplo de estudo exploratório. Eu ainda não sei a proporção do fenômeno na população. Eu quero só calcular essa proporção de uma forma rápida para eu poder calcular o tamanho da amostra. Vocês vão ver que a gente precisa disso aí para calcular o tamanho da amostra. Então, eu pego, faço uma pesquisa rápida ali para poder ter uma amostra menor. Aí depois eu faço uma outra amostragem. Pode ser um exemplo prático aí. Como eu falei, ele é utilizado nos estudos exploratórios ou quando existem limitações práticas, mas pode introduzir um viés na amostra. Então, se a gente tiver que adotar um modelo desse aqui na pesquisa, a gente tem que justificar por que a gente adotou esse tipo de amostragem. Então, a escolha aqui vai depender do julgamento do pesquisador, né? Na amostragem não probabilística, vai depender da experiência do julgador e da facilidade de acesso, muitas vezes. É um método útil, mas é menos rigoroso do ponto de vista estatístico. Então, a gente tem aqui a amostragem por conveniência, né? Nela, os elementos são selecionados com base na facilidade de acesso. Seleciona-se quem está mais próximo ou disponível. Exemplo, entrevistar pessoas em um shopping, aplicar no questionário para alunos em uma sala de aula. Vou dar um exemplo aqui. No CESP, né, teve um aluno que precisava aplicar um questionário sobre preenchimento de ocorrência.
E como ele estava no CESP e o tempo dele era limitado, ele não tinha como ir na rua, pesquisar isso com a tropa, um por um. Ele foi até o CFS, pediu lá autorização, liberado por uma sala de aula, duas turmas, e ele aplicou esse teste para duas turmas do CFS. Então, por quê? Porque aquilo ali era a facilidade que ele tinha para acessar, né? Dentro do tempo que ele tinha disponível para realizar a pesquisa e dos custos também que ele podia investir nessa pesquisa, né? Ele optou por essa metodologia. Então, lá na parte de análise dos resultados, né? A gente vai constar isso na metodologia e vai constar que é uma limitação da pesquisa, né? Próximos pesquisadores, de repente, né, vamos supor que a instituição fala assim, ó, gostei muito do resultado, eu quero ampliar a pesquisa para confirmar se não há nenhum viés. A instituição poderia fazer uma pesquisa mais prolongada e com investimento maior, né, para poder coletar essa informação. Ou então utilizar outra metodologia de coleta, mas não vou entrar nesse detalhe não. Que não fosse, por exemplo, presencial, né? Um oficial, por exemplo, entrevista os 10 primeiros policiais que cruzam no corredor do batalhão para saber a opinião deles sobre a nova farda, né? É rápido, ele passa no corredor, o pessoal passou, tem acesso a eles, vai pegar a opinião. Mas vamos supor que no corredor do batalhão está passando ali só pessoas que estão trabalhando na administração naquele horário. E ele vai deixar de coletar a opinião de quem está na rua. Será que quem trabalha na administração tem a mesma opinião sobre o fardamento, sobre quem trabalha na rua? Então eles podem introduzir um viés aí na minha amostra. Esse método é rápido e barato, mas pode não representar bem a população. A gente também tem a amostragem por julgamento. Nesse método, o pesquisador seleciona os elementos da amostra com base no seu julgamento e experiência, né? Por exemplo, o especialista ele pode selecionar indivíduos considerados representativos na população. Por exemplo, um psicólogo, né? Ele pode tentar observar ali, vamos supor, a expressão corporal das pessoas e tentar selecionar ali pessoas que estão com nível de estresse maior, né, no dia a dia. E isso aí ele poderia tentar fazer, mas isso aí, olha pra você ver, tem um critério de julgamento ou experiência ali do pesquisador, né? E isso pode introduzir um viés na amostra, né? Será que outro pesquisador independente conseguiria reproduzir a pesquisa dentro dos mesmos critérios, né? Então, assim, a gente pode introduzir um viés. A gente também tem a amostragem por cotas, semelhante à estratificada, mas sem sorteio aleatório. O pesquisador estabelece proporções específicas para determinados grupos. Então ele vai aí, ele mesmo estabelece quanto que ele acha que representa. Por exemplo, vou fazer uma pesquisa, vou colocar 50% de homens e 50% de mulheres. Sabendo que a população do Brasil ela tem em torno de 52% de mulheres e 48% de homens, aproximadamente. Então, ele estabeleceu esse critério, né? Um exemplo aqui é uma pesquisa de opinião rápida na frente de um posto policial, onde o entrevistador ele busca abordar pessoas até preencher o perfil de 20 jovens e 20 idosos. Então, ele estabeleceu que a pesquisa seria 20 idosos e 20 jovens, foram passando as pessoas, assim que ele tinha coletar a quantidade de... Ele vai coletando idoso e jovem. Chegou em 20, ele para, né? Ah, passou mais jovens, vai esperar passar mais idosos, para ele coletar essa amostra aí por cotas. A gente tem também uma amostragem bola de neve, chamada snowball, onde o participante indica outro, que indica outro. E isso aqui, gente, é essencial para populações difíceis de alcançar ou desconhecidas, né? Vamos pensar que a gente quer investigar uma organização criminosa. A gente quer saber, por exemplo, quais são os códigos, as tatuagens que representam aquela organização. Só que a gente tem acesso a pouquíssimos indivíduos daquela população. Então, por exemplo, no exemplo aqui, olha, a gente para investigar o funcionamento interno de uma facção criminosa ou de usuários de uma droga específica, né, você consegue um contato de confiança e a partir daquele contato ele vai indicar outros do mesmo grupo. Então, por exemplo, eu indiquei alguém do Comando Vermelho e eu vou, através dessa pessoa, entrevistar ele. Depois da entrevista dele, a gente vai tentar criar esse laço de confiança, de forma que ele possa indicar outras pessoas, também do mesmo grupo criminoso, e a gente vai entrevistando aquelas pessoas até atingir ali uma amostra ideal, porque eu não conheço a população total, e eu também não conheço ali, não consigo selecionar pessoas, porque eu desconheço essas pessoas. Então eu vou ter que utilizar essa forma de amostragem. Basta colocar isso ali na metodologia da pesquisa. Então, qual técnica escolher? Probabilística ou não probabilística, né?
Então eu coloquei aqui quando usar. Quando você precisa de generalizações científicas e precisão, você precisa da amostra probabilística. Para estudos exploratórios, investigações ou quando o tempo é muito curto, pode ser um caso de usar a não probabilística. Também tem a questão do risco, né? A probabilística ela é mais cara e demorada. A não probabilística ela me traz aí um alto risco de viés, né? A amostra pode não representar o todo, né? Então, na questão do risco, na probabilística tem mais precisão, mas ela pode ser mais cara e demorada. Já o risco da não probabilística, ela traz esse risco de viés aí. Agora, gente, que a gente falou sobre amostragem, vamos falar aqui de erro amostral. O que é o erro amostral, né? Quando a gente utiliza uma amostra para estimar a característica da população, é natural que exista alguma diferença, não é isso? A amostra não vai ser necessariamente 100% precisa em relação à população. Existe uma variabilidade amostral. Então, o valor observado na amostra, que é a estatística da amostra, e o verdadeiro parâmetro, né, da população, né, o verdadeiro valor dela, que é o parâmetro, existe ali uma diferença que a gente chama de erro amostral. Tá? O erro amostral ele é aleatório. Ele é a diferença esperada entre uma estatística amostral e o verdadeiro parâmetro populacional, que é desconhecido, né? Resultando da variabilidade natural da amostragem. Então, por isso que surge esse erro, o erro amostral. No exemplo aqui que eu deixei, a gente pode observar aqui, olha, se a gente tivesse uma população real de apoio a um candidato e a gente soubesse que a proporção ali daquela população é 0,52, que é o verdadeiro parâmetro da população, e a gente faz uma pesquisa aí com mil eleitores, né? E a gente conta, por exemplo, aí um P-chapéu, né? Que é a proporção, né, de voto ali na amostra, né? P-chapéu, 0,49. O erro amostral é o quê? É 0,49 menos 0,52. A gente teve um erro aí de 0,03, né? Menor, né? Do que na população. E variabilidade amostral. Então, o erro amostral ele ocorre porque diferentes amostras podem produzir diferentes resultados, não é isso? A gente viu algo lá parecido lá no teorema do limite central. Você vai retirando as amostras, né? E vai fazendo ali a média das médias, né? Para você chegar na normalidade ali, para você depois conseguir talvez criar um intervalo de confiança. A gente vai chegar nisso lá. Então, se repetirmos a pesquisa várias vezes com amostras diferentes, a gente vai obter resultados ligeiramente distintos. E essa variação, justamente essa variação, que é chamada de variabilidade amostral. Margem de erro. Então, pesquisas frequentemente divulgam seus resultados acompanhados de uma margem de erro. Muitas vezes a gente vê lá assim, olha, o candidato A, né, possui 48% das intenções de voto, mais ou menos 3 pontos percentuais, ou mais ou menos 2 pontos percentuais, né? No caso aqui de 3 pontos, né, se ele possui a intenção de 48, ele pode, a verdadeiro, né, parâmetro populacional ali, ele vai estar entre 45 e 52, dentro daquela margem de confiança que a gente colocou, do limite de confiança, né? Que a gente vai passar aqui mais na frente. E quais são os fatores que podem influenciar o erro amostral? Então, o tamanho da amostra, ele pode influenciar o erro amostral. Então, aumentar o tamanho da amostra reduz o erro. E no próximo capítulo nós vamos entender justamente como calcular esta amostra para reduzir esse erro. Tá? Então, quanto maior a amostra, mais precisa tem de ser estimativo. E o outro é a variabilidade da população. Populações mais heterogêneas tendem a gerar maior variabilidade amostral. Tá? Vocês vão ver isso também dentro ali do cálculo do tamanho da amostra. Né? Se a população é mais homogênea, você tem, logicamente, né, amostras mais homogêneas, não é isso? Porque você vai sortear a amostra ali. Então, a gente vai ver isso aqui no próximo capítulo. Obrigado e até a próxima.